Será que o Brasil vai se tornar um velho oeste? Como a gente está vendo, temos um baixo efetivo policial, a população está refém do crime e muitos estão querendo revogar o Estatuto do Desarmamento. Será que isso ia resolver o problema? No episódio de hoje nós vamos ver sobre segurança pública, armamento versus aumento do efetivo policial. Para começar, vamos falar um pouco sobre esses autores aqui. São autores muito importantes da filosofia política que nos ajudaram a compreender um pouco a sociedade. Esses pensadores todos falaram um pouco sobre poder, sobre o Estado, sobre violência, etc. Vamos ver o nosso país. Aqui a polícia e o exército, eles são usados para conquistar e manter o poder? Não está sendo usado isso aqui. Thomas Hobbes, garantir que as leis naturais sejam cumpridas para a sobrevivência. Bom, vemos criminosos quebrando várias leis naturais de Thomas Hobbes, roubando, agredindo, cometendo estupros, assassinatos, etc. Tudo isso fere as leis naturais. As pessoas estão usando a liberdade dela para ferir o direito de outras. E a polícia não tem efetivo suficiente para fazer com que essas leis sejam cumpridas. Para John Locke, extensão do direito natural de proteger a vida, saúde, liberdade e propriedade privada. Da mesma forma, a polícia não tem um efetivo suficiente para garantir que você seja livre para ir e vir, porque você precisa ter um portão na frente da sua casa, precisa contratar segurança particular, às vezes precisa passar cerca elétrica, um monte de coisas que você precisa fazer para poder se proteger. Então, aquela liberdade não tem aqui. E a propriedade privada está o tempo todo ameaçado, né? Então, logo, também não está sendo cumprido. Jean-Jacques Rousseau defendeu os interesses do povo. Bom, nós vemos que os interesses do povo estão sendo pisoteados, estão sendo totalmente desprezados, e a nossa polícia e o nosso exército, eles não podem fazer nada em relação a isso. E o Estado detém o monopólio da violência. Realmente, o Estado continua detendo, mas nós vemos a violência em todo lugar. Vemos criminosos sendo violentos, vemos pessoas comuns sendo violentas e ficando impunes. Por quê? Porque aqui no Brasil eles perderam esse monopólio da violência. Ilegalmente, outros setores estão exercendo violência. E, como a Hannah Arendt disse, onde a violência não há poder, porque o poder requer legitimidade e a violência não é legítima. Nós não vemos isso. Nós não temos um governo legítimo, o povo não apoia o governo que tem, logo, o poder ele está sendo usado através da violência. E, para ela, violência não é poder. Então, todos esses autores, todas as propostas desses autores não estão sendo aplicadas no Brasil. E isso gera alguns problemas. Vamos ver como está o efetivo policial do Brasil. Geralmente se fala na quantidade de policiais por habitantes. No Brasil nós temos um policial militar para cada 473 habitantes, variando do Distrito Federal, que tem um para cada 194 habitantes, e o Maranhão, que tem um para cada 881 habitantes. Mas uma relação que eu não vejo em lugar nenhum é comparar pela área que a polícia cobre. Nós temos estados aqui, como o estado do Amazonas, que é um policial para cada 173 quilômetros quadrados. Já temos outros estados aqui, como São Paulo, que tem um para cada 3 quilômetros. Né? A diferença é muito grande. No Rio de Janeiro, temos um policial para cada 1 quilômetro quadrado. Então, é uma das regiões que tem maior densidade de policiais. E o Distrito Federal tem 2 policiais para cada quilômetro quadrado. Esse índice aqui revela a capacidade da polícia de atender uma ocorrência distante. Quando alguém aciona a polícia de uma fazenda, de um sítio, alguma coisa, a polícia ela não dá conta de atender esse tipo de ocorrência no Brasil. Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Mais para frente nós vamos mostrar que isso também é realidade dos Estados Unidos. Enquanto nas regiões urbanizadas, esse índice aqui, policiais por metro quadrado urbanizado, ele mostra também a velocidade que a polícia consegue ter em atender ocorrências dentro da cidade. Lógico, uma polícia que tem um policial para cada 19 metros quadrados, como é no Amapá, urbanizado, consegue atender muito rápido as ocorrências. Enquanto no Distrito Federal, que é onde tem o maior efetivo policial, segundo todos os jornais, tem um policial para cada 341 metros quadrados. E isso faz com que a polícia demore para chegar até o local. E Rio de Janeiro, por exemplo, tem um policial para cada 32 metros quadrados, um efetivo bom. E mesmo assim, o lugar é muito violento. Então, a quantidade de policiais que existe no local não determina a capacidade da polícia de garantir a segurança.
mas ajuda. Olhando a capacidade da polícia de atender a regiões rurais e a capacidade da polícia atender a regiões metropolitanas, nós podemos ver que a polícia brasileira ainda é muito deficiente, ela não dá conta de tudo. E vamos ver alguns números aqui. Vemos aqui. Esse mapa representa os lugares que tem mais homicídio doloso, né? Então, essas regiões de Roraima, Pernambuco e Rio de Janeiro tem de 39,1 a 50,6 homicídios dolosos por ano, enquanto os lugares um pouco mais claros vão ter menos. Você pode ver que onde está o efetivo policial? Rondônia tem um efetivo policial de 1 para cada 43 metros quadrados urbanizado. Um efetivo muito baixo para atender ocorrências na cidade. Isso faz com que ela tenha um número de homicídio maior. Então, os índices de assassinato e tal, isso não é uma realidade só das cidades grandes, não. Essas cidades que são de médio porte também sofrem muito com isso. Então, a gente tem que ver o que acontece nessas regiões e o quanto a distribuição desse efetivo está sendo eficaz ou não. E tentativas de homicídio. Você vai ver que os lugares que têm maior tentativa de homicídio são lugares que tinham baixos homicídios concluídos. Isso está relacionado também à quantidade de armas de fogo que existem nesse lugar ilegalmente. Não possuímos números reais sobre isso, mas a gente vê que metrópoles maiores têm uma quantidade de armas de fogo muito maior. Então aqui as tentativas de homicídio são por faca, por outras coisas, e acaba que a pessoa consegue escapar e sobreviver. Agora, sobre violência sexual. A gente vai ver que o mapa está todo clarinho. Isso não significa que não haja estupro no Brasil. Muito pelo contrário. Isso significa que as mulheres têm medo. O medo faz com que elas não denunciem. Olha o Nordeste. Os índices mais baixos de ocorrência de estupro estão no Nordeste. Por quê? Porque as mulheres não denunciam. Aí os lugares que aumentam um pouquinho, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Esses lugares, por causa da conscientização feminina, nós temos um maior índice de ocorrência. Podemos ver também que onde existem mais ocorrências é justamente onde há maior efetivo policial. Isso está relacionado diretamente ao quanto a mulher se sente protegida. Se há mais efetivo policial, ela se sente mais protegida. Então ela vai ter coragem de denunciar o agressor. Roubo de veículos. Esse aqui é um índice que é o mais verdadeiro que tem aqui nesse gráfico, porque todo carro que é roubado tem uma ocorrência feita para poder acionar o seguro. Então, nós temos aqui números reais. Os estados que têm maior índice de roubo de carro são justamente os estados onde há um menor efetivo policial por metro quadrado urbanizado. Você vê, o Distrito Federal tem um índice altíssimo de roubo de carro. Rio de Janeiro, então, São Paulo, Bahia, Pará, Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, Espírito Santo, esses lugares têm um efetivo por metro quadrado urbanizado muito baixo. E por esse motivo, há um índice maior de roubo de veículos nessas regiões. E roubo de celular, então, muito comum, né? Ele está incluído nesses outros roubos. Então a gente vê que outros roubos existem muito nas regiões onde o metro quadrado urbanizado é menor. Então, a gente não pode olhar só a quantidade de policiais por habitante. A gente tem que olhar também a quantidade de policiais por quilômetro quadrado, cobertura e por metro quadrado urbanizado. Mas a polícia consegue cobrir o Brasil todo, o estado todo? É muito difícil a polícia conseguir cobrir. Muita gente usa para poder justificar a revogação do Estatuto do Desarmamento os Estados Unidos como parâmetro. Então, para isso, eu trouxe aqui uma análise para a gente ver. Esses estados mais escuros são os estados que têm o maior percentual de pessoas que portam armas. Vamos comparar com esse outro gráfico, os estados mais escuros são os estados mais populosos. Você pode ver que aonde tem mais porte de armas são os estados que têm menor população. Já os estados mais populosos, como a Califórnia, como Nova York, toda essa região de Nova York ali, tem um índice de armas muito menor, porque são regiões mais urbanas. Logo, a cultura americana de porte de armas é uma cultura rural, que a polícia não consegue atender as pessoas que estão no campo. Um exemplo, uma pessoa que está em casa, numa fazenda e tal, e ele vê alguém entrando na propriedade dele, um cara desconhecido, totalmente estranho,
e esse cara tá tentando arrombar a porta. O que ele vai fazer? Ele vai ligar no 911, né, que é como 190 de lá. Ligou lá no 911, o atendente vai dizer para ele assim: você tem uma arma em casa? A pessoa fala: eu tenho. Você sabe usar? A pessoa vai dizer: eu sei. Ou se ela dizer: eu não sei, o atendente vai orientar a pessoa a usar a arma. Então ela vai pegar a arma, o atendente vai orientar ela a colocar a munição na arma, e aí ela vai se preparar para se defender. Por quê? Eles têm consciência de que a polícia não consegue chegar a tempo naquela região. E assim, através do telefone, o atendente vai orientando a pessoa para ela conseguir reagir a tempo da polícia chegar. Que vai demorar muito, de 40 minutos a 1h30, 2 horas, dependendo de onde a pessoa está. A polícia demora muito para chegar. Então, é uma realidade diferente. Vamos ver aqui as áreas urbanas. Você vê que nos estados mais populosos é onde está concentrada a maior quantidade de áreas urbanas. Percebe que onde tem mais áreas rurais é justamente onde há maior índice de porte de armas? Quanto mais rural é o estado, mais armas ele tem. Justamente por esse motivo, da polícia ser ineficiente nesses estados. Vamos fazer então aqui um comparativo, né, o da urbanização e o porte de armas. Ó, Distrito de Colômbia, onde fica Washington DC, ele é uma área 100% urbanizada. E 25,90% das pessoas portam arma. Um índice relativamente baixo. Considerando que é onde está o governo federal. Ou seja, é uma região que há necessidade de mais segurança. Mas onde tem maior índice? Arkansas tem 1,29% de urbanização. Alasca tem 61% de armas. E tem 0,02% de urbanização. Tem o mesmo índice de urbanização do Acre. Então, quanto menor o índice de urbanização, maior o índice de arma. Agora vamos ver Nova York. 10,30% da população porta arma. E o estado tem 10% de urbanização. Rhode Island, que também é da região de Nova York ali, 35,28% urbanizado. E temos 5,8% de armas. Então, as regiões mais urbanizadas, elas têm menor índice de arma. Agora vamos comparar a urbanização dos Estados Unidos com a urbanização do Brasil. Você pode ver que existem muito mais pontos vermelhos aqui no mapa americano do que no mapa brasileiro. Isso porque os Estados Unidos é 2,3% urbanizado, enquanto o Brasil é 0,31% urbanizado. Ou seja, o Brasil tem 10% de urbanização do que tem nos Estados Unidos. Então, nossa urbanização ela é muito concentrada aqui no sul, no sudeste e no litoral do nordeste. O restante do Brasil é rural. Então, a gente não consegue atender esses lugares com o efetivo policial que a gente tem. Aqui, ó, vamos ver o porte de arma no Brasil é irrisório. Olha só, fui colocar em porcentagem o porte de armas que tem, segundo o site da defesa.org, a gente tem 0,00288% de pessoas armadas no Brasil. É muito pouca gente armada. Mas isso é bom? Eu não sei. Porque uma pessoa com uma arma, é difícil você saber o que ela vai fazer com ela. Ah, ela vai se proteger? Bom. E se ela arranjar uma briga no trânsito, ela tá com uma arma na cintura, pá, matou alguém. A gente não pode confiar na pessoa na hora da raiva. Na hora da raiva, a pessoa perde totalmente o controle de si. Não todo mundo, mas a grande maioria das pessoas perdem o controle de si na raiva. E são capazes de fazer coisas terríveis, são capazes de esfaquear alguém, são capazes de jogar um carro em cima de uma pessoa. Uma pessoa que você nunca ia pensar que ia tentar algo assim, ela vai tentar na hora da raiva. Então, essa pessoa ter uma arma é um perigo maior até. Outro fator também, bandidos estão fortemente armados. Eles rendem você, pegam o seu celular, pegam a sua carteira, pegam a sua moto, pegam o seu carro, leva seus bens. E se você tivesse uma arma, o que você ia fazer? Ah, você ia sacar e atirar nele. Será? Será que na hora que você sacar ele não dá um tiro na sua cabeça e você morre? Mas o povo está tão desesperado com o índice de crimes no Brasil, que é tão absurdo, que acham que andar armado vai te proteger. Fora que se a população andar muito armada, os bandidos eles já vão chegar atirando, para não correr o risco de levar um tiro na cabeça e até pegar a arma da pessoa. Então, é perigoso o porte de arma, sim, é muito perigoso. Nas regiões metropolitanas, regiões urbanizadas, é muito perigoso. Nas regiões rurais, ainda é perigoso, mas a gente não consegue entregar um efetivo policial para as regiões rurais.
Logo, o porte de arma rural é uma solução viável para crimes que acontecem no interior, nas fazendas. Dá um porte de arma para um fazendeiro usar dentro da propriedade dele. Ele não pode sair da propriedade com a arma, mas vai defender a propriedade dele. Igual o Locke falou, né? De defender a sua propriedade privada. Permite que ele monte uma guarda armada. Provavelmente o cara já tem isso. E legalmente ele tem. Porque ele não vai ficar dependendo da polícia. Porque a polícia não consegue chegar a tempo na região dele. Vamos lembrar um case de Nova York. Eles aumentaram o efetivo policial em 35% entre 1990 e 2000. Enquanto no Brasil está acontecendo o contrário. Não consegui achar índice, por isso eu não coloquei aqui, mas a gente percebe que o efetivo policial ele tem decaído. Lá em Nova York tem um policial para 158 habitantes. Nem o Distrito Federal tem tanto policial por habitante aqui no Brasil, entende? Tem também um policial para cada 164 metros quadrados de área urbanizada, que é um índice muito parecido com o que tem no Brasil. A diferença é que Nova York ela é quase toda urbanizada, né? Lá, cada município tem a sua própria polícia. Aqui no Brasil, não, a polícia é estadual. Eles também usam monitoramento de ações policiais, GPS e câmera, ou seja, eles sabem onde está cada policial, o que eles estão fazendo. E assim eles podem direcionar os policiais para onde há mais ocorrência, e assim essa vigia por câmeras permite que a polícia chegue mais rápido nas ocorrências. A taxa de homicídio chegou a 3,4% para cada 100 mil habitantes no ano de 2017. Vocês têm ideia do que é isso? O Brasil tem uma média de 10 vezes isso. É um índice de homicídio assim baixíssimo para uma cidade do tamanho, do porte, da densidade de Nova York, entende? Então baixou muito. Isso foi uma queda de 89% de homicídio de 1990. Ou seja, era 10 vezes maior que isso o índice de homicídio em 1990. Teve uma queda no número de tiroteios, assaltos e roubos e prisões, porque tem mais polícia na rua, então o cara não vai tentar fazer essas coisas. Houve um aumento nas denúncias de assédio sexual e estupros, justamente porque a presença da polícia permite que a mulher se sinta mais segura para denunciar. Então, o que vocês acham? Você ainda acha que o armamento é a melhor solução? Ou talvez fazer um efetivo policial? Bom, talvez você esteja pensando sobre a questão da economia, né? O Brasil está com problemas econômicos muito sérios, então aumentar o efetivo policial ia ficar muito caro para o Estado e tal, não sei o quê. Será? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo? Eu acredito que a gente pode transformar o nosso país. E aí, vamos fazer? Muito obrigado por assistir. Não perca o próximo episódio, Segurança, Drogas e Sistema Prisional. Vamos apresentar índices que talvez você não conheça sobre segurança, drogas e sistema prisional. Vai ser uma continuação desse vídeo aqui. Então não perca o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e não perca essa série. Assista todos os vídeos, porque são vídeos muito bons. E muito obrigado. Vamos fazer o nosso Brasil diferente. Um abraço, até mais.